Aula de patrística, nós estamos falando sobre Tertuliano. Uma doutrina que Tertuliano ele começou a defender era a doutrina da materialidade da alma. Quer dizer que é esse o perigo que ele corria. O perigo de racionalizar, combater e acabar tropeçando na questão. Será que a alma ela é material ou ela é imaterial? Tertuliano dizia, a alma é material. E é por quê? Por causa que ele está rejeitando a noção grega de alma, tá? Alma, no grego, psique, tá bem? Então a psique, de acordo com os gregos, ela é imaterial, ó. Imaterial. Você não vai conseguir entender Tertuliano se você não voltar para a filosofia que está acontecendo nos seus dias. Platonismo, neoplatonismo, estoicismo. O estoicismo é uma filosofia que vem do platonismo, tá bem? Está lado a lado ali. E o que diziam então os platonistas? Os platonistas eles diziam que a alma é imaterial, que lá no começo do universo, lá no começo, havia um demiurgo. Olha, isso aqui é importante, tá? Quem é esse demiurgo? Ele é o criador do mundo, criador do mundo, esse demiurgo, criador de todas as coisas. E esse demiurgo, ele criou inclusive as almas. E essas almas estavam todas em estado de perfeição. Mas o que fez o demiurgo? Ele criou um mundo material e um mundo imaterial. Quando o demiurgo criou as almas, ele criou no mundo imaterial. Só que o demiurgo também criou seres materiais. Ele criou almas e ele criou seres materiais. O que fizeram essas almas que estavam lá no mundo espiritual? Essas almas ficaram inconformadas de estar vivendo no mesmo tempo, sabe, vivendo aquela monotonia, porque lá no mundo espiritual tudo era monótono. A palavra monótono, né? Mono, tá vendo? Mono igual tono, um tom só, tá? Uma nota só, monótono, só tem um som. Então, de acordo com a mitologia e de acordo com essas filosofias platônicas, as almas estavam lá no mundo espiritual. Essas almas no mundo espiritual viviam uma monotonia, porque tudo era igual, tudo era parecido, tudo era do jeito que era, não tinha mudança nenhuma, não tinha novidade nenhuma e não tinha graça. O que fizeram então as almas? Elas se revoltaram. As almas começaram a se revoltar e essa revolta, essa violência das almas levou elas a pecarem. E quando elas pecaram, o que fez o demiurgo? O demiurgo baniu as almas e aprisionou as almas no corpo, que é Sardes, na carne. O demiurgo aprisionou as almas na carne. E como que fez isso? Através do nascimento. Por isso que existe uma ligação na mitologia grega entre os anjos, também, que não são anjos, eles são os deuses, e os mortais. Os deuses e os mortais. Tem uma ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico. E o que fazem os deuses? De vez em quando eles vêm, pegam as mulheres mortais e têm um filho nelas. É totalmente perfeito ou natural que isso aconteça. A mitologia deles vai dizer o seguinte: olha, as almas pecaram, elas vão ter que nascer, e quando elas nascerem, elas vão se encarnar, elas vão receber um corpo de carne, um corpo animal. Deixa de ter um corpo espiritual para assumir um corpo animal. O demiurgo havia criado o mundo material somente para os animais. Aí o Aristóteles vai chamar todo mundo de zoo. O que é um zoo? É um animal. Todo mundo é um animal. Só que o zoo, o ser humano, é um zoo que tem razão, que tem logos, que tem raciocínio, que tem mente. Esse ensino que eu estou passando para vocês aqui é o que era ensinado nos tempos de Tertuliano e ele foi versado nessas escolas.
E ele está fazendo o seguinte combate: eu não quero trazer heresias da filosofia para dentro da minha fé cristã, eu quero combater. E ele vai radicalizar. Porque o ensino de que a alma era espiritual ou imaterial não é um ensino que você vai encontrar no Antigo Testamento, na Bíblia dos judeus. Lembrando que nesse tempo aqui, o Novo Testamento ainda não está compilado. As cartas existem, mas só que ainda não está tudo juntinho. Você não tem lá os 4 evangelhos juntinho, você não tem lá as cartas de Paulo, 13 cartas de Paulo juntas, você não tem as 7 cartas dos apóstolos juntas, você não tem o Apocalipse, está tudo espalhado. Você não tem o Novo Testamento, você tem o Antigo Testamento. O Novo Testamento vai acontecer ainda um pouquinho mais para frente. Vai chegar um momento em que os pais da igreja vão falar: precisamos ter um Novo Testamento, para juntar e descobrir quais são os livros autênticos e quais são os livros heréticos. Vai acontecer. Vocês vão passar por isso daqui ainda, tá bem? Quando estiver estudando bibliologia e se aprofundando em bibliologia, vai ter um momento que vai estudar a formação do cânon do Novo Testamento. Mas nesse momento aqui o cânon não está pronto ainda. O que eu tenho? Eu tenho alguns textos de Paulo, alguns textos de João, alguns textos de Pedro, alguns evangelhos. Tem centenas desses textos, mas não estão agrupados ainda. O que eu tenho agrupado? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento eu tenho agrupado. Por quê? Porque os judeus, no ano 90 da era cristã, se reuniram num lugar chamado Jâmnia, e lá em Jâmnia eles estabeleceram o cânon da Bíblia hebraica, o cânon que a gente chama de Antigo Testamento. Então a Bíblia do Antigo Testamento já existia, com os livros todos agrupados, mas a Bíblia do Novo Testamento não existia ainda. Tertuliano lia a Bíblia. Qual Bíblia? O Antigo Testamento. É essa que ele lia. E ele não queria misturar aquilo que vem da filosofia platônica com aquilo que ele está lendo no escrito dos profetas e dos apóstolos. Ele não quer misturar. Ele está radicalizando mesmo. E quando eu leio o Antigo Testamento, lá não tem a palavra psique. Lá eu tenho uma palavra que é o nefesh. Nefesh. Esse nefesh é a alma, tá bem? É a alma. A alma para os judeus. Só que a alma para os judeus ela não é imaterial. A alma é material. O Antigo Testamento desconhece uma alma imaterial. Desconhece. Para o judeu é simples. A vida do corpo é o sangue. O sangue é a alma. A alma é material. Acabou o sangue parou de rodar no corpo, acabou a vida. A vida está no sangue. Isso aí é teologia do Antigo Testamento. Quem está fazendo o curso bacharel tem que estudar especificamente teologia do Antigo Testamento, tá? Especificamente. É uma temporada inteira só de Antigo Testamento. E você vai perceber que a teologia do Antigo Testamento é diferente da teologia do Novo Testamento. Você tem que fazer uma virada de página radical. Tertuliano é do Novo Testamento, só que ele tem a Bíblia do Antigo Testamento. E ele não quer misturar filosofia com teologia. Ele tem que optar. E o que ele opta? O que ele escolhe? Ele escolhe dizer que a alma é material, igual diz o Antigo Testamento. A alma, portanto, ela é traduzida. Traducionismo. Se vocês puderem escrever essa palavra aí, traducionismo. Tertuliano é um traducionista. Ou seja, a alma passa do pai para o filho. Tá bem? A alma passa de geração em geração. A sua alma já estava nos lombos do seu tataravô, do seu tetravô. A sua alma já estava em Adão. E o que vem acontecendo? A sua alma que estava em Adão foi passando de geração em geração até a hora que chegou a hora de você nascer. Chegou a hora de você nasceu. Mas a sua alma já existia materialmente, tá bem? A genética moderna vai chamar isso aí de DNA, bom? Código genético, DNA. Então o seu DNA que você tem hoje, ele é idêntico, é igualzinho àquele lá do seu ancestral lá, da Ásia Menor, da África, do Oriente, aonde andou os seus ancestrais, não interessa. Então o seu DNA que você tem hoje, ele é o mesmo do tronco passado. Isso aí é genética. Não estamos no tempo da genética. Tertuliano não está no tempo da genética. Ele está no tempo de que, se você fala tudo filosoficamente,
E filosoficamente ele rejeita e ele fala o seguinte: a alma que eu tenho veio do meu pai, que veio do meu avô, que veio do meu bisavô, que veio dos meus ancestrais. Materialidade da alma. Se a alma ela é material, isso explica para Tertuliano como que o pecado passa de geração em geração. O pecado de Adão só chega até nós por causa que ele vem no código genético, modernamente falando, tá bem? Ou porque ele já vem programado no sangue. No sangue. O pecado está na carne, o pecado está na natureza, o pecado está na sua genética. Ele é um pecado material, inclusive. Não é um pecado abstrato, é um pecado real, programado em você. O seu corpo está programado para pecar. Foi gerado por um pecador, em pecado, e por isso vive em pecado. Precisa de um Salvador. Um Salvador que tem uma natureza divina, e não somente uma natureza humana. É assim que o Tertuliano entende a soterologia. Jesus Cristo nasceu segundo a carne, por Maria, mas segundo o Espírito, por Deus. E ele traz a natureza divina para a nossa salvação, e a humana também. Só que a natureza humana do Senhor Jesus, ela está incontaminada pela natureza do pecado, porque ela foi gerada em Maria e nem em Adão. Porque quem traduz o pecado para a raça humana não é a mãe, e sim o pai. É o pai que transmite o pecado para os filhos. A mãe não transmite. A mãe só transmite o pecado para o filho porque ela foi gerada por um pai pecador. Então ela nasce pecadora também. Como ela nasce pecadora e ela gera um filho de um outro homem que é pecador, então o pecado daquele homem que gerou o filho vai para o seu filho que nasceu agora. Mas a mulher, ela não transmite o pecado. E é por isso que Deus, ele veio e entregou o Espírito Santo a Maria, e Jesus foi gerado humanamente em Maria sem contato do homem. José não é o pai biológico de Jesus. Maria é a mãe biológica de Jesus, mas não é a mãe espiritual. A mãe espiritual é o próprio pai, Deus, e Deus não tem pecado. Você vê o que é a lógica, tá? A lógica funcionando na mentalidade de um homem como Tertuliano. O que eu estou dizendo para você aqui, eu estou traduzindo, tá bem? Porque Tertuliano escrevendo isso daí, você se perde. Tertuliano, ele era um homem prolixo, ele escrevia redundantemente. Ele entendia tão bem para ele, que na hora de passar, ele queria explicar muito bem explicado. E aí ele pensava mais ou menos o seguinte: não estou conseguindo explicar, vou explicar de novo. Então ele se torna redundante. Aliás, ler os textos dos pais da igreja, você tem que ter bastante paciência, tá? Porque eles usam muito palavreado para escrever uma coisa só. Muito. Deu para acompanhar até aqui? Por que ele pensa que a alma é material? Ele pensa que a alma é material porque ele não quer ceder para a filosofia. E a filosofia diz que a alma é imaterial, aprisionada num corpo de carne, e que você só peca porque o teu corpo, ele é um corpo do pecado. É um corpo viciado no pecado. Isso aqui é filosofia. Tertuliano fala: não, a alma é material e a alma morre, tá bem? Junto com os judeus. Na hora que expirou, morreu a alma. Não vai para lugar nenhum. Tertuliano não acredita que a alma vai para algum lugar, sabe, inconsciente. Por quê? Porque os próprios filósofos e os mitos diziam isso, que a alma saía pelos olhos, ou saía pela boca, ou saía pelos ouvidos, ou saía por uma ferida que tinha no corpo. Esse é o pensamento que eles tinham. Tertuliano não quer ceder para a mitologia e não quer ceder para a filosofia. Então o que faz Tertuliano? Não tem esse negócio de alma, sai pela ferida, nem pela boca e nem pelos olhos, não. Morreu, acabou a vida. Agora ele fala: mas tem uma alternativa para a alma continuar vivendo. E qual que é a alternativa? Precisa participar do sacramento da Santa Ceia, que ele não chamava de Santa Ceia, tá bem? Era só ceia do Senhor. Tem que passar, se você participar do sacramento do corpo e do sangue de Cristo. O que é o corpo e o sangue de Cristo? É um mistério. Eles chamavam de antídoto para a morte, ou antídoto contra a morte. Você está em comunhão com Cristo, você quer viver para sempre, então participa da ceia. Quando você participa da ceia, você está tomando imortalidade. E na hora da morte, o que acontece então? Na hora da morte você ressuscita. Isso aqui é um ponto doutrinário, difícil de entender. Quando que acontece a ressurreição?
Vocês estão estudando escatologia com o pastor Milton, correto? Então vocês estão estudando sobre isso aí. Eu vi ele fazendo um rascunho aqui semana passada. Então o que acontece? Aqui está a linha da vida. Morreu. O que acontece com a alma? De acordo com a escatologia tradicional, vai para o estado intermediário. A alma vai embora, sem o corpo. O corpo vai para a terra e a alma volta para Deus. Se você é ímpio, vai para o inferno. Bem? O Hades. Se você é justo, você vai para o seio de Abraão ou para o paraíso. Só que o Tertuliano, ele é um traducionista. Traducionista acredita que a alma é material. Mas se ele não toma a Santa Ceia, né? Se ele não participa do corpo de Cristo, a alma dele evapora, morre junto com o corpo. Mas se você participa da ceia, na hora da morte acontece a sua ressurreição. Nessa hora você recebe o corpo eterno que você vai ter, porque Deus vai te dar na hora. Você já vai ressuscitando. O que é a morte então? A morte é a ressurreição. A ressurreição, não desse corpo aqui, não é esse corpo, mas o corpo de Cristo que você comeu, o sangue de Cristo que você bebeu, e você é envolvido pelo Espírito Santo. E assim que você tomba nessa terra aqui, só tombou essa casca, tá bem? Mas o verdadeiro corpo Deus te dá na hora. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, dá base para esse pensamento, tá bem? Esse é um pensamento dificílimo para a teologia cristã. O que acontece depois da morte? Dificílimo. Mas existe uma linha da teologia cristã que fala o seguinte: a ressurreição é na hora da morte. Porque você não pode entrar no céu sem corpo. Não pode. Você precisa de um corpo para entrar no céu. E o corpo para você entrar no céu, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Se esse nosso tabernáculo terrestre se desfizer, temos de Deus uma casa eterna, não feita por mãos, nos céus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Essa é a base. Você morre e já é revestido do seu corpo eterno. E o seu corpo eterno não tem nada a ver com essa casca morta que você vive aqui. Esse aqui é para a terra mesmo. Vai para o chão e não volta nunca mais, tá? Fica tranquilo. Para esse daqui, acabou o tempo de vida dele. Ele é provisório. É provisório, totalmente provisório, nada mais que provisório. Que bom, né? Legal, né? Tertuliano. Obrigadão, Tertuliano. Até ontem eu estava crente que era de um jeito só que você podia acreditar. Eu estava piedoso. Eu achava que esse modelo aqui é o único modelo que existe. Agora você já sabe que existe um outro modelo também, que é o da ressurreição na morte. E existe uma linha da teologia aí muito forte que argumenta e prova que é isso mesmo. Bem, estado intermediário, sono da alma, esperar o juízo final, tudo isso aí é metáfora, tá? Passou para a eternidade, você já está diante de Deus, ou salvo ou perdido. E que todos os julgamentos acontecem do lado de cá. Não tem nenhum julgamento esperando você do lado de lá. Nenhum. Está tudo resumido na cruz. Você passou pela cruz e está salvo. Suas obras foram julgadas na cruz. Sua salvação foi julgada na cruz. Sua vida eterna foi julgada na cruz. E depois da cruz não tem mais juízo nenhum. Não há julgamento nenhum depois da cruz. Aí é escatologia. Então vamos voltar para Tertuliano.